Quem fundou a igreja? Qual igreja Jesus fundou? A igreja foi fundada por Jesus e os apóstolos. Jesus preparou tudo para a fundação da igreja, com seus ensinamentos sobre a vida cristã e treinando os apóstolos para serem líderes. Os apóstolos divulgaram o ensino de Jesus e deram estrutura à igreja. Jesus é o verdadeiro fundador e líder da igreja em todo o mundo. A igreja não é um edifício. A igreja é um conjunto de pessoas, todos os salvos por Jesus, de todos os tempos e lugares. Hebreus 10:25. Onde duas ou mais pessoas estão reunidas no nome de Jesus, ali é a igreja. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular da igreja. Efésios 2:20-19-20. A pedra angular era a primeira pedra de um edifício, à volta da qual toda a construção era feita. A igreja só começou depois que Jesus voltou para o céu, mas ele lançou os alicerces e esteve presente na fundação, através do Espírito Santo. Quando a igreja foi fundada, a igreja foi oficialmente fundada no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Atos dos Apóstolos 2:1-4. Nesse dia, a igreja começou a exercer suas funções: pregar o Evangelho, trazendo pessoas para Jesus, discipular, ensinando a viver para Jesus, fortalecendo, corrigindo, ajudando, tudo em união. Os 12 apóstolos foram os primeiros líderes da igreja, porque tinham sido treinados por Jesus para isso. A igreja não tinha nenhum edifício próprio, por isso, as pessoas se reuniam em casas ou em lugares públicos em Jerusalém. Atos dos Apóstolos 2:46-47. Foram também os apóstolos que deram a primeira estrutura formal à primeira igreja em Jerusalém. Como a igreja de repente ficou com muitas pessoas, os apóstolos não conseguiam fazer tudo sozinhos. Por isso, escolheram algumas pessoas para tratar de assuntos administrativos, como a distribuição de comida, enquanto eles se dedicavam ao ensino. Atos dos Apóstolos 6:2-4. Quando surgiam grandes debates, reuniam um concílio para resolver o problema. Surgiu assim uma liderança mais sólida e organizada na igreja. A partir de Jerusalém, os apóstolos guiaram a fundação de muitas igrejas locais em várias partes do mundo, que faziam todas parte da grande igreja de Jesus. E Pedro e Paulo? Pedro foi um dos fundadores da igreja, mas não foi o fundador. Nos primeiros tempos da igreja, ele foi o porta-voz dos apóstolos, por ser mais ousado a falar, mas ele nunca se assumiu como líder supremo. Pedro tinha de explicar suas ações perante a igreja, e as questões importantes eram resolvidas em conjunto pelos apóstolos e os presbíteros. Toda a liderança da igreja. Atos dos Apóstolos 15:2. Algumas pessoas de fora da igreja pensaram que Paulo tinha fundado a igreja, porque ele se tornou tão famoso. Mas, na verdade, a igreja já existia há alguns anos quando Paulo se converteu. Paulo apenas fundou muitas outras igrejas locais em suas viagens missionárias.